Boa tarde, pessoal. Você que está vendo essa live gravada. Essa live se chama Ideias em Cenas, que são conversas com alunos e alunas do programa Dramaturgia Online. Então, você que está nos assistindo aí, em breve você também pode participar dessa live, sendo aluno do programa Dramaturgia Online. Vamos esperar aí o nosso colega chegar para que a gente possa começar esse bate-papo sobre dramaturgia com um colega do programa Dramaturgia Online. Lembrando que quinta-feira, às 8 horas da noite, nós temos live de dramaturgia. É aqui. Deixa eu ver se deu certo aqui. André, tudo bom? Fala, Lucas, tudo bem? Tudo jóia também, André. Se apresenta aí para o pessoal que está nos assistindo, seja ao vivo, seja gravado. Eu não sei muito me apresentar, não, Lucas. Vamos lá. Bom, meu nome é André, eu sou médico, aposentado do serviço público, e sempre tive o hábito de escrever contos, literatura, prosa e poesia. Resolvi, resolvi experimentar a dramaturgia porque eu gosto e porque eu acho que é um caminho interessante para escrever. Claro que as técnicas, eu já tentei algumas vezes, as técnicas são necessárias, então por isso, inclusive, eu estou aqui meio perdido com as técnicas que o Lucas passou já para a gente. Mas é isso, estudando e tentando desenvolver. E Tá. também, né, eu estou casado com um ator, eu sou casado com um ator, e eu acho que é um campo interessante para escrever e para produzir uma para divulgar, vamos assim chamar, numa última aproximação, para eu colocar para divulgar o que eu escrevi, vamos assim dizer. Claro, óbvio. O que eu consegui escrever, né? Vamos colocar desse jeito. Sim. E você falou que tá meio perdido com as técnicas, assim. Pô, desde o dia que você quis escrever dramaturgia, que você entrou no programa Dramaturgia Online, como que você considera esse salto de compreensão que você sente que está indo nesse caminho? É, na verdade, quer dizer, como eu escrevo prosa, poesia, eu consigo entender as técnicas. Eu consigo perceber o que elas vão me trazer para a minha escrita. Mas é uma outra, a dramaturgia é uma outra forma de escrever. É mais seca, não sei se é a palavra certa. Você não pode escrever muito, você tem que ser objetivo, você falou na última aula que toda e qualquer gordura que não é necessária para a história, você tira. Numa literatura, numa prosa, num romance, num conto, essas gorduras, entre aspas, podem ser importantes na construção e não está diretamente ligada à trama principal. Quer dizer, a questão da dramaturgia, numa primeira análise, é você conseguir trazer o teu. Você focar um problema. Tá? Então, entendendo isso, quer dizer, conseguindo trazer isso para a escrita, eu acho que vai ser. Eu acho que vai facilitar, é isso. Eu já tentei, eu falo isso que eu já tentei uma vez pegar um texto meu e botar como forma dramatúrgica e não consegui, obviamente. Uhum. Você tem que escolher, você não pode fazer uma peça a partir de um livro Claro, todo, você tem que escolher uma trama dentro da história para desenvolver. sim. E você sente que está se aproximando
desse seu texto, desse seu sonho, dessa sua vontade de escrever para teatro? Você sente que está cada vez mais próximo com essas técnicas ou mais distante? Não, estou mais próximo, né? É isso, eu acho que a gente tem sempre a capacidade de estudar, quer dizer, não sou eu que tenho essa, todo mundo tem, se quiser traçar um objetivo e ir, né? Sim. Ó, acho que você não está aparecendo mais aí na. Aí. É porque eu tenho que falar no celular, isso aqui para mim é uma certa dificuldade. Ir no computador não consegue aqui no Instagram. Sim. Bom, mas vamos lá. André, como que eu posso te ajudar aqui, seja em relação ao seu texto, seja em relação a alguma outra coisa que você queira saber, que você queira conversar? Eu fiquei assim meio sem saber, porque assim, eu peguei esse final de semana depois da nossa aula para estudar as técnicas que você passou, que você apresenta no curso. E então assim, eu não cheguei ainda a começar a escrever, mas assim, óbvio que é isso, quer dizer, você a partir do que você passa para gente no conteúdo das ferramentas, eu, você, eu, eu começo a desenvolver a história sobre a ótica das ferramentas. Não sei se é o caminho correto, sempre, mas pelo menos para iniciar, eu acho que tem que tentar ser assim. Sim. É, principalmente que a história ela já está se encaminhando, né? Que eu sei. Sim, sim, sim. Não, pelo que a gente já conversou ali no grupo, quer dizer, eu já tenho todo a, a, o esqueleto, vamos assim chamar, da história, né? O negócio agora é construí-la, tornando-a factível. Exato, com as ferramentas lá. Exatamente. Eu não acho, quer dizer, não, eu não acho, não. Eu sempre tenho dúvidas. Você aponta muita questão do autor não desistir, não mudar a história. Você, numa hora lá, me falou: não muda a história, vai nessa. Sim. Porque, na verdade, é isso, quer dizer, você pensa que você vai conseguir facilitar o teu caminho, mas, na verdade, os problemas você esbarra numa, você vai esbarrar na outra, em qualquer momento. Porque os problemas são de ordem de como tornar o texto uma peça de teatro, quer dizer, como você. Eu achei muito interessante na última aula você falando que o ator, quem representa o teu texto, pode ser, em algum momento ele vai ser caricato, ele vai. Porque é isso, quer dizer, você tem que. O autor tem que aprender também a compreender como que o ator vai fazer aquilo. O que, Exato. Não é só o leitor, né? O autor não está escrevendo só para o leitor, está escrevendo para o ator, que ele pode falar alto, pode falar baixo, pode sussurrar, né? não, ele não está escrevendo. O leitor não é o principal é o espectador. Exato. Então, assim, você tem que colocar, além do seu texto, você tem que colocar uma coisa que se torne possível de ser dita pelo ator da forma que eu quero passar. Então, eu entendi, quer dizer, a gente vai vendo, a gente vai sacando coisas que a gente já percebeu ao longo da vida e não sabia como colocar. E, na verdade, é isso, é um texto para aí a importância das rubricas, a importância daquelas ferramentas todas, para que a gente possa. Uma dúvida que surgiu enquanto eu estava assistindo às aulas, mas que talvez já esteja respondida na minha cabeça, já esteja conseguindo entender, a questão do diálogo fragmentado. Sim, Quando você falou, quer dizer, está entre duas pessoas, ele pode ser entre mais do que duas também. pode sim. E todas as perguntas feitas precisam ser respondidas? Não necessariamente. Não, tá, isso que eu fiquei na dúvida.
por causa da questão de você não colocar uma coisa que não sirva para a trama, eu fiquei, e se não for respondida, o que isso cria? Então, não preciso responder a todas. Não necessariamente. Você pode, Uhum. inclusive, uma pergunta, a resposta dela pode ser um silêncio, e esse silêncio pode acontecer 8 falas depois. Então, de repente, aquele silêncio é em relação àquela resposta, àquela pergunta que foi dada anteriormente. Tá. Esse silêncio não foi respondido, mas ele é o silêncio que responde, né? Então, também você pode responder com silêncio. E tem um dramaturgo que chama Michel Vinaver, que ele escreveu um texto que chama Procura de Emprego. E cada personagem, ele tá no palco, e cada personagem ele habita um tempo. Então, por Uhum. exemplo, um personagem habita a sua casa, o outro é a mulher dele, o outro é a filha dele, e o outro é a pessoa que está entrevistando ele no emprego. Então, Uhum. assim, eu não lembro exatamente como é o texto, mas é basicamente assim. O personagem começa: Oi, meu amor, por favor, você pode passar minha roupa? Aí, em vez dela responder, quem responde é o chefe dele que está entrevistando ele para o emprego. Aí a próxima fala da peça é assim: Seja bem-vindo, como eu posso te ajudar? Aí volta para a mulher dele, aí volta para a filha dele. Pai, eu quero um dinheiro para ir comprar salgado na escola. Aí volta para ele. Aí ele fala assim: Bom, senhor, eu estou procurando emprego. Aí volta para a mulher dele: Está aqui sua calça. Boa visita no emprego. Então, assim, são falas que, além delas não serem respondidas naquele determinado tempo, Uhum. até o tempo é embaralhado. Então, isso Não, me. eu consegui escrever isso vai demorar, eu sei disso. Mas é isso, é porque eu fiquei com essa dúvida. Eu posso, então, pode ser que uma pergunta não tenha resposta, ou que ela venha a ser respondida 3 cenas depois, de uma Pode, outra forma. de uma outra forma. De uma outra forma. Quantas vezes a gente não volta no assunto, até às vezes aqui nesse bate-papo, talvez a gente volte numa fala que nós falamos lá no começo, né? Ou às vezes com algum familiar seu, ou aí na sua própria casa. Às vezes você volta a um assunto que você iniciou 2 dias atrás. Você Sem fala, sentar. então você tá com esse diálogo fragmentado, esse diálogo ainda começa, né? Que de certa forma é essa consciência da imortalidade. Porque se você fechar o olho, você consegue pensar ou imaginar ou ver uma cena de quando você tinha uma memória de quando você tinha 3 anos de idade, quando você tinha 8, Uhum. quando você tinha 14. E se você criar uma fala para cada um desses tempos, pô, você consegue criar uma Uhum. peça de teatro que ela dura 50 anos, mas que na verdade ela ocupa um parágrafo. Ah, tá. Então você consegue acelerar o tempo, né? Por exemplo, você pode falar o descoberta do Rio de Janeiro, né? Você começa assim: aqui só tem mato, vamos construir nossa primeira casa aqui, né? Olha, os sinos da igreja já estão badalando. Olha esse prédio que está sendo construído. Os advogados querem falar com você, né? Tipo, vamos correr lá em Copacabana. Então, assim, você cria uma Você fala aqui chutando, né? Não tem o tem viés uma estético. ferramenta dessa, não tem? Tem uma ferramenta dessa. Porque eu me lembro, porque assim a gente começa a ver muita coisa, aí eu me lembrei disso. Que é interessante também para para acelerar um tempo em alguma hora, né? Acelerar, Tá. acelerar o tempo. Mas respondendo a sua pergunta é isso. Esse diálogo fragmentado pode não ser respondido ou pode ser respondido mais para frente. Tá. Pergunta você também aí, tá, Lucas? Ah, maravilha. Então, a pessoa perguntando: a dramaturgia para teatro e para cinema tem formas de escrita diferentes? Você quer que eu vou quer responder, André? Eu não sei te responder, eu vou trazer dúvida. Tem sim. Até porque o cinema é muito mais dinâmico do que do que a peça de teatro. Os tempos, o acontecimento são. Mas não sei, responde eu acho melhor. Mas é totalmente diferente.
forma e conteúdo estão entrelaçados. Se eu for escrever uma peça de teatro aqui para o celular, ele Aham. vai ser uma peça de teatro virtual, vamos colocar assim, uma dramaturgia para o Stories, vamos supor. Ele vai ter ele vai ter formas diferentes. De repente eu posso eu posso convidar as pessoas para participar, eu posso convidar as pessoas para fazerem perguntas, eu posso enviar aviãozinho, eu posso convidar pessoas para live, eu posso convidar mais de uma pessoa para live. Então tudo isso são comandos para ação. Aqui no Story do Instagram, você escreve uma dramaturgia para celular. E a forma que nós estamos aqui, eu estou aqui em cima, o André está ali embaixo, podia ser ao contrário. Enfim, então a posição aqui do formato, ele já delimita a forma, né? E ele vai delimitar o conteúdo também, ele vai ajudar a delimitar o conteúdo. Então, quando você tem um novo formato, que seria ou teatro ou cinema, por exemplo, o formato muda também. É diferente. O personagem para o teatro, ele age de uma forma. O personagem para o cinema, ele é construído de uma outra forma. O personagem para o teatro, ele é mais intimista. Ou a narrativa, ele é mais intimista. O personagem para o cinema, ele precisa ser mais amplo. Então, assim, são muito diferentes e muda a forma de escrever também, porque as ferramentas são outras, né? Você o ator, para ele se expressar de uma forma no teatro, para que a pessoa que esteja na 10ª fileira enxergue, é diferente disso estar tá acontecendo no cinema. Então, até a estrutura é diferente. Então, respondendo, sim, é diferente. Pessoal, quem está nos assistindo, quiser fazer uma pergunta. E, André, se tiver alguma coisa específica, por mais que o povo aqui às vezes não entenda exatamente sobre a sua história como um todo, mas algo que você queira perguntar, pode perguntar, e sobre alguma outra ferramenta ou sobre qualquer coisa também. Não, sim, a história que eu estou lá desenvolvendo, quer dizer, escrever na forma da prosa é fácil, porque é a forma que eu falo, é a forma que a gente escuta. O problema é como colocar no teatro. Quer dizer, isso não é só para o meu caso, eu acho que sem ser didático. Sim. Você pode ser didático Ah, enquanto você está descrevendo, igual na prosa, quando você descreve cenário, você descreve como o personagem ele bebe uma água, como ele fala, como ele se expressa. aham, Ou seja, você tem que ser detalhado na prosa nesse sentido. sim. Então, o que você for detalhar, você usa nas rubricas. Seja rubrica cênica ou rubrica dramática. Você usa Aham. para detalhar. E o teatro, basicamente, o que vai escapar para o público é a fala do personagem, Que aí não deve ser didático, que aí não deve ser didático, porque né? não seria natural, apesar de que algumas horas ele não é natural ao falar. Exato. Certo? Claro, porque ninguém fala igual poesia, ninguém fala em verso, né? Ninguém fala como se estivesse Sim, dentro sim, do sim. teatro, né? É, é. Teve alguma coisa na última aula que você falou, ou está numa dessas lives, porque a gente confunde, que eu percebi isso, na verdade, tem uma hora que o ator vai ser impostado, seja lá porque ele tem que alcançar a 20ª fila, seja lá porque eu escrevi pela rubrica alguma coisa assim, mas você até usou o termo caricato, mas ele não pode, quer dizer, o personagem ele tem que mostrar através da fala dele as características que eu coloquei nele. Exato. E ele vai descobrir isso pelo gesto dele, pela forma dele falar essas características, né? Não precisa ser didático aí. Você... Não, pois é, ele vai descobrir, não, o público vai descobrir, É. porque Como que a gente descobre como alguém pensa? ou você observa o que ele faz ou você escuta o que ele fala. O melhor é observar o que faz. Os dois juntos. Você observa o que ele fala, você vê o que ele faz e aí você descobre o que ele pensa. Então, quando você às vezes você pode ser contraditório no que o personagem fala na frente de um e age na frente do outro, você descobre como que ele pensa. Você descobre o caráter.
né? Caráter Sim. tem esse sentido de qual que é o caráter daquele personagem. Às vezes, de primeira mão, nós não conseguimos identificar qual que é o caráter do personagem. Mas quando você Aham. descobre o que ele fala e o que ele faz, e você joga isso no tempo da peça, porque a peça só termina quando ela termina, né? Então, às vezes, até o último segundo pode se revelar coisas. Aí você descobre o caráter do personagem. Isso, na verdade, é uma coisa da própria vida. Você vai descobrindo o que, que as pessoas são vendo ao longo do tempo, né? Porque, óbvio que quanto mais você conhece, mais você prevê, mais você consegue acertar a previsão que você tem, mas sempre pode ter uma surpresa. Uma coisa que eu observo é que, como eu escrevo na prosa e você, eu sempre tendo a tentar explicar ou justificar o que eu falo o que o personagem apresenta. No teatro, se eu falar, preciso falar uma frase, é suficiente, porque o espectador vai pensar o que ele quiser, porque o papel do teatro é isso, despertar a dúvida e os pensamentos. E eu não preciso ficar. Isso talvez traduz o que eu já falei antes, da questão da dramaturgia ser muito mais sucinta, muito menos. Você não precisa desenvolver todas as ideias. Se apresenta e ela. Porque na própria vida é assim: você fala e eu entendo de uma forma, você entende de outra, fulano entende de uma terceira forma, e todas elas são possíveis e todas elas têm a ver com o que a pessoa pode ter, né? Pode ser. E o mais bacana é isso. A dramaturgia, ela, uma das a grande magia dela é que Uhum. a tinta dela não é uma tinta, né? Ou a escultura dela não é uma pedra, né? Ela trabalha com a matéria viva. Então, Uhum. ela é uma das artes mais complexas que existem, porque você está tratando com a vida ali. E quando você trata com a vida, você trata com movimento, com tempo, com espaço, com tudo isso. E você tem essa facilidade de pintar, por exemplo, um personagem no telefone, e alguém fala para ele: "E aí, o que que você está fazendo?" Se não tem ninguém vendo, só que Uhum. só o público está vendo, aí a pessoa fala: "Nossa, eu tô doente aqui." Tipo, quem está perguntando não está vendo, o público está vendo, já descobre o caráter desse personagem. Sim, sim, sim. Imaginar a história, o porquê ele está fazendo isso. Às vezes ele não quer falar com aquela pessoa, aí ele descobre quem é essa outra pessoa e quem é ele também. Então, é um jogo de emoções e de situações e desses personagens, né, dessas Uhum. tintas, que é a grande magia do teatro. Essa o pincel do dramaturgo é o tempo e a tinta são as pessoas ali, são os atores, né? Não, assim, você, às vezes, nas aulas, nas aulas gravadas também, você constrói umas imagens que tem que parar para entender o que aquilo quer dizer no contexto da aula, né? Eu agora não me lembro de caso não, mas eu já me percebi assim, aquela coisa da inverossimilhança, Sim, sim. que aquele é um conceito muito doido, vamos assim dizer, porque Muito assim, doida. Nunca vi ninguém você, falar sobre colocar a inverossimilhança no lugar certo. Nunca vi. não, e para nós entendermos, eu acredito que também seja um processo lento, né? Porque se você me perguntar aonde, quer dizer, no português, na língua, a inverossimilhança é uma coisa. Na dramaturgia, ele toma uma amplitude maior. Sim, E quando você se lembra na primeira live dela, na primeira mentoria, sim, que eu fiquei embananado com essa discussão, é sim. isso, na verdade, e a gente até conversou, entendeu, eu consegui ter uma noção, mas eu não sei falar o que eu pensei
é uma inverossimilhança na dramaturgia, porque Uhum, na vida, no português do dia a dia, na língua, não necessariamente é, né? Não uhum. necessariamente eu pensaria como tal de saída. Sim, sim. Claro que que a gente conversando, eu posso chegar a essa conclusão, mas mas se não for assim, eu imaginando, é isso. Eu acho bom para aprender as coisas, né? Uhum. E você agora, você não consegue explicar, mas você consegue sentir o lance e aplicar a ideia da inverossimilhança na dramaturgia? Se eu consigo aplicar, eu ainda não sei. Eu vou ter que aplicar para ver, né? Se eu, o que que eu Claro. consigo. Uhum. Mas é isso, vamos. Porque, na verdade, quando a gente começa a aprender as ferramentas, a gente quer vê-las. Ó, É... a sua câmera que saiu de novo do foco. Aí, voltou. Não, é porque é o celular que vai escorregando aqui. Uhum. A gente, quer dizer, na verdade, a gente não tem que procurar a ferramenta solta. As ferramentas estão entrelaçadas e vão. Você pode conseguir ver as ferramentas mais claro do que eu. Então, assim, eu não tenho que ficar, senão vai ficar aquela peça didática, né? Aquela peça de, 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 de compêndio, segue esse passo. Não, não é isso. A peça A, não é fer- para ser assim, né? a ferramenta é igual eu acho que como é que chama aquele filme? O Karate Kid, o Daniel San, aonde Ah, o personagem, o mentor dele, começa a falar para ele lustrar o carro, ele vai lustrando o uhum, carro, ele não entende porque ele está fazendo esse movimento, mas depois na luta, quando ele faz esse movimento, ele entende. Então a ferramenta ela é um treino interno nosso, né? Tornar consciente esse inconsciente da escrita, porque a escrita ela é inconsciente, todo mundo aqui que está assistindo e todo mundo é capaz de escrever uma peça, assim, inconscientemente pode ir escrevendo, etc. Mas quando você torna consciente as ferramentas, você, opa, aqui eu posso sacar essa ferramenta, aqui eu posso usar essa ferramenta. Ou estou travado aqui, pô, vou usar essa ferramenta que vai me ajudar. Né? Então você vai construindo essa peça de Legos e quando você vê, você tem uma escultura. Né? Você não tem só um vômito ali de ideias, né? Você estrutura uhum. e aí você vai, com a ferramenta, você vai construindo, porque a arte, ela é artificial. Né? Então você usa desse artifício, cada arte tem o seu artifício, seja pintura, você olha um quadro e você fala, nossa, que magnífico, uma paisagem, né? Na verdade, são pinceladas de tinta ali, né? Aham. Construídas através de técnicas, etc. Quando as pessoas assistirem a sua peça, vão falar assim, nossa, parece natural, parece real, né? Parece vivo, né? Mas é artificial. Você está montando as estruturas para contar essa história de uma maneira passo a passo, apresentando o personagem, Aham. desenvolvendo o conflito, apresentando o conflito, desenvolvendo o conflito, e aí vai o desenvolvimento, né? Em cima daqueles. Uma, uma pergunta, mudando um pouquinho de assunto. Quer dizer, eu tentei começar a elaborar, escrever, fazer alguma coisa. Numa das aulas, você falou que você tem que. Primeiro você escreve, depois você começa a colocar os adereços. Quer Uhum. dizer, nessa fase que a gente está começando, é, é importante você tentar escrever o diálogo e depois começar a pensar nas rubricas, nas outras questões das ferramentas, ou isso vai chegar um momento na nossa. Que vai vir tudo junto? Eu não sei. Quer dizer, Eu acredito que vem tudo junto. Porque como nada no teatro, tudo assim, né? A boa parte vem junto. Porque como no teatro nada é aleatório, para as coisas aham, acontecerem, assim como na vida, por exemplo, para eu estar fazendo essa live com você, eu tive que pegar o meu carregador, conectar ele na tomada,
sim. ligar o Instagram, apertar o botão e começar a live. Ou seja, eu não só comecei a live e falei, bom dia André, tudo bom? Tal, etc. Vamos começar aqui a live. Ou seja, a fala para ela poder acontecer, eu tenho que estar num lugar. E para eu chegar nesse lugar, eu tive que fazer coisas. E no teatro é a mesma coisa. O personagem, muitas vezes, para ele falar assim, olha o Corcovado, hoje está nublado, vamos supor. Para ele ter falado isso, ele tem que ter ido até a janela, aberto a cortina, né? Olhado o Corcovado e falado isso, ou sei lá, ou as pessoas fazendo manifestação na rua. Olha lá aquele sujeito, ele tá com a bandeira não sei o quê, sei lá, estou inventando aqui. Ou seja, ele teve que se movimentar para essa fala Aham. poder acontecer. Então, eu acredito que muitas vezes isso pode estar interligado, né? Tanto a ação do personagem quanto a fala, você vai construindo isso passo a passo. E depois Tá, você vai, então, depois pode florear com algumas, florear no sentido de colocar detalhes, coisas, mas você sim, constrói posso depois. corrigir, posso tirar um pedaço, botar outro, tudo bem. É porque a minha dúvida é se você, quer dizer, como chegar a isso. Porque Uhum. é óbvio que eu participo de umas oficinas de poesia todo ano, e é isso. Hoje eu consigo escrever muito mais fluido, porque você já começa, com o tempo você vai solidificando os conceitos, você consegue já pensar no ritmo da poesia quando você está escrevendo, você não precisa mais, eu não precisa mais não, você não precisa tanto. Então assim, eu perguntei isso, e eu acho que a tua resposta serve para orientar. Na verdade, a questão é que a proporção que eu for adquirindo e solidificando os conhecimentos de uma escrita e de uma técnica, eu vou conseguir cada vez fazer tudo cada vez mais, fazer tudo de uma vez só. É isso, eu acho que é por aí, não sei. Eu concordo, concordo, exato. Depois você vai solidificando isso, você vai construindo. Tanto que tem o escritor lá do, como é que chama? Game of Thrones, né? Ele, Aham. ele fala que entre um livro e outro, ele escreve outro livro para descansar, né? Ou seja, às vezes entre uma dramaturgia e outra, ou entre um intervalo e outro, você tem outra ideia e você quer começar a construir uma outra cena, porque você já tem as ferramentas, então você já consegue. Não sei, às vezes um arquiteto ele não constrói. Eu não sou arquiteto. Se tiver algum arquiteto aí, avisem. Um arquiteto às vezes não constrói uma planta só no sentido de ele fica só naquela planta. Às vezes ele está construindo uma planta, aí aquela planta dá ideia para ele de construir uma outra planta. Só que ele não pode enfiar, por exemplo, uma casa que ele teve uma ideia dentro de um apartamento que a estrutura é diferente, a planta é outra, senão vai demolir. Sim, sim, sim. Então você não pode estar escrevendo a sua peça e você teve uma outra ideia. Você fala, eu vou colocar aqui. Não, mas não encaixa aqui. Aqui é isso aqui. Agora eu tive a ideia de uma outra coisa, eu vou construir alguma outra coisa. E às vezes você pode começar a plantar a sementinha ali, né? Construir naqueles passos lá para ajudar a estruturar a história poder aparecer, né? Que nem aquele escultor, eu esqueci o nome dele, mas que ele falava que ele olhava uma pedra e não via uma pedra, ele já via a escultura inteira ali, né? Então, Algum dia a gente chega lá, né? A ideia, eu já vi a peça toda montada. já vê, aí só Quando falta começar. escrever, né? Só falta colocar ela no papel, né? Eu acho que participando dessas discussões, dessas mentorias, dessas aulas, assistindo às aulas, na verdade, eu, pelo menos, estou conseguindo solidificar alguns conhecimentos. Não estou fazendo propaganda de você, não, tá? Assim, mas, então, assim, que vai permitir, eu acho que permite, quer dizer, a você, o curso, essa dinâmica, das pessoas que querem, não é que querem, mas as pessoas que se dedicam um pouco,
essa condição. Óbvio que, como você mesmo disse, você nunca tinha visto um curso desse, quer dizer, tem outras formas de chegar lá, Sim, mas eu acho que quem quer aprende, né? Quem quer corre atrás. Às vezes, quer dizer, talvez o que seja bom é eu estar te perguntando essas coisas, porque são dúvidas que simples quando você ouve a resposta, quando você discute, mas na verdade são coisas que podem me enrolar quando eu vou escrever. claro, claro. Concordo, e sei plenamente isso. Às vezes eu não sei cadastrar numa coisa aqui no Facebook ou fazer alguma coisa no Instagram e às vezes o botão Ah, tá ali. E aí você perde horas e horas tentando achar aquele é. botão. Para eu entrar aqui nessa aula, eu tive que ter uma explicação do Marcelo antes. Que é isso, eu não sabia também. Exato, exato. Né? Então, precisa. E às vezes a dramaturgia é a mesma coisa. Todo mundo pode. Não, eu tô conseguindo ter essa visão. E Ótimo. agora é isso, né? Você sentar e começar a escrever. Porque, na verdade, quando você diz aquela questão de escrever uma peça em 45 dias, na verdade, esse período que a gente está passando na mentoria já faz parte dos 45 dias, que a gente já está. Eu não estou botando no papel o texto, mas eu estou pensando e construindo. Ah, às vezes eu fico meses em gestação de uma ideia antes de colocar É, no papel. sim, é isso. É por isso que a gente não vai, depois desses 45 dias, perder acesso a esses grupos do Instagram, do Facebook, não, né? Não, não. A ideia E a dos gente- 45 dias é que é totalmente possível quando você sabe o que você é, vai escrever, quando você tem as ferramentas, você escrever uma peça de teatro nesse período. Óbvio que você é um tempo estimado, pode ser que demore menos, pode ser que demore mais, né? Eu tenho gente na minha mentoria literária que escreve livros em 3 meses. Livros. aham, E assim, e aí daí veio essa conta de dramaturgia. Eu já escrevi peças de teatro em 2 dias. Só que assim, se você contar 365 dias no ano, ah, Lucas, quer dizer que você escreveu esse ano 150 peças? Porque você escreve em 2 dias uma peça. Não, para aquela peça surgir, eu tive que viver coisas, carregar sim, sim. conceitos, entender a estrutura que eu queria falar. Era monólogo, era 2 personagens, eram 3 personagens, eram 5 personagens. Enfim, que cenário que isso acontecia, e de repente vinha outra ideia, e aí ia vindo, né? Eu escrevi uma peça de teatro que chama Você Está Livre. Ela veio de uma frase que eu estava numa palestra, onde o palestrante falou assim: hoje nós somos convidados a ser livres, alguma coisa assim. Aí me veio uma voz off falando assim: pronto, você está livre, pode sair. E um Você mostrou esse texto na aula, não foi? Ou eu não, li, ou eu li nos exemplos, nas aulas que você. tem ou tá nos exemplos das aulas, ou tá lá na biblioteca de textos lá, que eu acho que Não, isso então foi nas aulas, eu foi nas vi. aulas. O Que a texto porta, nas aulas gravadas, nas aulas que a gravadas. porta se fecha e o personagem pergunta: o que que eu estou fazendo aqui? Não tem nada, não tem nada. É um lugar. Você está livre. Aí ele sai da porta, cai no deserto, a porta fecha, ele fala: ei, eu não quero ser livre, né? Tipo, Eu vi, é isso mesmo. É. veio de uma frase, de um conceito, a peça inteira veio. Então, às vezes é uma palavra, é uma frase que às vezes tem alguém ouvindo aí do outro lado, que a gente falou, que você falou, às vezes é algum conceito que dispara, né? E aí a pessoa escreve uma peça em cima daquilo, né? Agora, é uma palestra, são conceitos, são tempos, Sim, sim, sim. estudando, aí vem uma peça em 45 dias, mas precisa. Não, você escreveu uma peça em 2 dias, você tem que. Todo esse processo anterior foi feito em algum momento, né? Exato, é o que a gente está fazendo, né? Sim, eu já saquei, por isso que eu fico te perguntando e perguntei se a gente depois disso vai continuar tendo acesso a te perguntar as coisas. O acesso é o acesso à comunidade lá dos alunos, ao conteúdo, que é o principal É. da vida, né? Porque
Com Tá. certeza, você pode escrever uma peça de teatro em cima de uma ferramenta. Tem mais de Sim, 20 sim. ferramentas, eu acho. Então você pega uma ferramenta, pois vou escrever essa peça aqui nesse conceito aqui. Aí na outra você vê o outro. Então você vai se inspirando, Tá. porque a criatividade surge de modelos. Você falou. Tem uma frase que você falou agora há pouco, que a arte ela é artificial, que quer dizer, eu escrevo sim, nunca tenho me preocupado com isso. Mas quando eu ouço você falar e você não, essa ideia você não é, você pensou e falou. Eu vou vendo, o próprio Aristóteles falava isso, né? Exato, com E, certeza. na verdade, você pensar a arte dessa forma é uma coisa que não é que muda a tua relação com a arte, mas te coloca numa relação mais real com a arte, porque é isso. Total. Ela é artificial, você tem que saber isso. Arte não é você ir no boteco, encher a cara e depois ficar rabiscando ou pintando alguma coisa, ou fazendo aqueles desenhos, ou fazendo umas danças, né? Sei É. lá, meio conceitual aqui, que é legal, né? Não tô falando que não é. Mas tem artista que acha que é isso, que é usar a droga mais pesada que existe para vivenciar a coisa mais biruta e poder escrever. E muitas vezes não é isso. Né? Você pode até. Mas você pode até escrever uma cena assim, né? Nesse estado lamentável. Mas nada contra o estado de quiser escrever. Mas é isso, em alguma hora você tem que. Lucas, eu não sei como é que é a questão do tempo aqui. Eu queria fazer uma pergunta Pode. posterior a esse processo todo. Vamos lá. Você acha recomendável que a gente, ao acabar de escrever a peça, mesmo que ela depois possa vir a ser mexida ou mudada alguma coisa, você acha recomendável a gente registrá-la logo? Não vejo necessidade. Não vejo Tá. necessidade, não vejo essa urgência. Porque caso você queira garantir que você é o autor dessa obra, eu recomendo você imprimir ela, você Aham. envelopar ela, colocar no envelope e enviar no correio para você e não abrir. Porque no correio tem a data, tem as coisas lá certinhas, etc. Enfim, tá ali. Você que escreveu naquele momento, naquele tempo. Se você tiver algum plágio, tiver que ir numa justiça, por exemplo, que é muito raro no Brasil isso acontecer, você tem ali para provar que você que é o autor dessa ideia, dessa coisa aí. Mas óbvio, depois que ela estreou, etc. Hoje você pode com facilidade publicar um e-book. Né? Na verdade, quem está participando do programa Dramaturgia Online e finalizar uma peça, nós temos pleno interesse em publicar essas peças no formato de e-book, porque torna acessível para as pessoas que estão nos acompanhando, que acompanham aqui o programa Dramaturgia Online, que eles possam ler a peça de outras pessoas que estão produzindo. Lá dentro do curso tem a biblioteca de textos de autores, então é também Uhum. colocar uma biblioteca de textos de autores dos alunos dessa nova dramaturgia, porque isso inspira outras pessoas, né? A Uhum. escreverem e já é uma publicação, né? Aí a nossa equipe vai cadastrar lá na Biblioteca Nacional, tudo mais, e publicar isso. Ah, vou vender essa peça. O formato de e-book, e isso eu aprendi esse código, né, com essa chave, com o Paulo Coelho, que ele falou que ele passou a vender mais os livros dele depois que ele colocou gratuito na internet. Então não é porque alguém baixou o seu e-book gratuitamente que ele não compraria o seu livro se você dá o livro para ele, ou que ele não veria sua peça de teatro encenada. Muito pelo contrário, às vezes isso vai fortalecer a sua audiência e as pessoas que querem ver seu texto, comprar o seu livro e assistirem a sua peça de teatro. Porque Não, tudo bem. mais gente lendo, né? Essa é a minha cabeça também de advogado, que eu fico sempre preocupado com essas questões. Então, eu tenho que perguntar, né, quem tem experiência no campo. Claro. E você diz, qualquer peça que eu publique, que eu escrevia,
depois, daqui a 2 anos, sei lá, eu ainda tendo acesso à comunidade, eu posso fazer isso, publicar como Pode, texto de pode. ex-aluno ou de Pode. participante, sei lá. Tá, Uma vez aluno e querendo participar sempre dessa comunidade, será sempre aluno. Inclusive, essa é a primeira live que a gente está fazendo. Daqui um ano que você falou, daqui 3 meses, 2 meses, sua peça está publicada, está encenada, a gente vai fazer outra live, né? Às vezes, não, tudo bem. às vezes vai ser encenado, inclusive aqui no Instagram, por algum ator, né? Pode ficar em cartaz aqui, né? E pode ficar em cartaz fisicamente, enfim. Então aqui é um espaço aberto de estamos construindo algo novo. Tá, é E legal. quanto mais obras de arte tivermos, né, mais a gente se desenvolve, porque o Brasil só está começando a contar histórias, né? A gente é um povo que foi acostumado a mais consumir do que produzir, né? E a gente tem que também produzir para que a gente possa ser ouvido, né? Sim, sim. Tá bom. Olha só, por mim, no momento, tô satisfeito. Maravilha, maravilha. Pessoal que está nos assistindo, tem alguma pergunta que queira fazer para o André, seja para mim? Fiquem à vontade, senão a gente vai finalizar aqui a nossa live. Vai ser muito legal. Escrever dramaturgia exige um cronograma, roteiro, script, história, ou a escrita é livre sem que o autor se prenda a um roteiro? Quer responder? Quer que eu leia a pergunta novamente? Lê de novo, por favor. Escrever dramaturgia exige um cronograma, um roteiro, um script, uma história, ou a escrita é livre sem que o autor se prenda a um roteiro? Olha, algo que está me parecendo, quer dizer, estou começando, né? Você tem que ter, você fala isso numa das nossas mentorias, traçar um roteiro do que você quer dizer, para não porque quando a gente escreve na poesia, na prosa, você descobre ideias e pode ir explorando, porque é outro ritmo. Na dramaturgia, eu acredito que você deve ter um roteiro e tentar seguir em termos de você não ficar dando asas às possibilidades que a história vai te oferecer quando você estiver escrevendo. Faz outra peça depois, cria outra situação para aquilo. Cronograma, tem uma outra questão nessa pergunta, a meu ver, que é a questão de cronograma de tempos, de sequência. Aí eu estou descobrindo isso. Eu acredito que você deva ter uma lógica, desenvolver a tua lógica. Não sei se existe um modelo único, mas você tem que ter uma lógica para escrever. Você tem que saber. Você pode até, por exemplo, começar, eu acredito, escrever pela cena final e desenvolvendo. É claro que depois, quando chegar no final, você pode mudar alguma coisa. Mas eu acredito que você tem que desenvolver a tua forma de escrever. Acredito. Legal. E depois que. Acho que é o cronograma que ele quis dizer, eu acredito que é legal. Ele falou, ó. E é que eu acredito. Você não pode só sentar e escrever, né? Tem que ser mais. Você tem que ter a história na cabeça que você quer escrever, né? Agora, o cronograma é você vai se organizar depois que essa história é pronta. Por isso que tem o lance dos 45 dias, né? E falar, ó, essa semana, em 7 dias, eu vou escrever. Agora que eu sei a história, eu vou escrevê-la. Você pensa em fazer isso, André? Olha só, esse é uma possibilidade de. Porque, assim, eu estou começando a escrever num caderno ob- coisas que eu penso para constar na peça. Não é a cena pronta, mas elementos que eu acho que podem ser importantes. Eu não sei se isso vai ser um trabalho que eu vou levar até o final, como vai ser isso. Porque eu fico pensando em algumas situações e tenho medo de esquecer, tenho medo de. Então, assim, e aí vai ter um momento que eu vou ter que fazer isso. Agora eu vou escrever. Ela não vai estar pronta antes, ela não vai estar com tudo ali explorado. Não vai ser eu colocar aquilo no papel e pronto, está pronto. Né? Não Vai é ser isso. forte. E aí eu vou tentar organizar os pensamentos e rechear o que não tiver sido pensado ainda, ou não tiver sido explorado. Maravilha.
Ó, tem algum juiz aqui, algum advogado que falou que no judiciário eletrônico de hoje, envelopar e mandar para si não é a forma mais segura, dado que a abertura do envelope tem que ser por perito, frente ao juiz e tal. Exatamente, essa ideia do envelope é que na última ocasião, se você não conseguir provar que você é o autor da obra, você vai abrir o envelope na frente do juiz, né? Então, é a última prova que você tem é esse texto envelopado dentro de um coisa de correio. Aí ele aconselha também a publicar em blog, né? Então, pode ser interessante também. André, que ótimo! Foi um papo excelente aqui com você. Você tem mais alguma questão que você queira falar para o pessoal que está nos ouvindo? Não, não, não. Eu acho que, quer dizer, o que eu estou aprendendo é um conhecimento que está me fazendo, me ajudando a me desenvolver no que eu quero fazer. Então, acho que as pessoas têm que procurar isso, né? Estudar, seja onde for, para ver para correr atrás do que quer, né? Exato, exato. Aprender com alguém que ela se identifique para aprender as técnicas e escrever as suas próprias peças de teatro, né? André, que ótimo. Foi um prazer estar conversando com você aqui e logo mais sua peça vai estar escrita, publicada, Ah, encenada. assim, assim esperamos. Que maravilha. Então, foi esse tudo de bom para você e até Você uma também na quinta-feira a gente se vê. com certeza. Então, até Tá quinta bom, então. ou Até até o quinta. próximo papo. Tá Valeu. ok. Abraço, tchau.